Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal BTCFé, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Chamados para Ser Santos, um estudo em Romanos. Hoje, na 13ª lição, ou seja, a última lição do trimestre, o tema será Palavras Finais. Em nosso estudo sobre a Epístola aos Romanos, chegamos agora ao epílogo. Isto mesmo. Neste ponto, Paulo está escrevendo aos cristãos de Roma por alguns motivos básicos. Primeiro, para relembrá-los das doutrinas básicas do Evangelho. Depois, para relatar o grande desenvolvimento da igreja, em grande parte devido ao seu ministério. Também para preparar o caminho para uma visita quando de sua ida à Espanha. E, finalmente, para informar sobre sua passagem por Jerusalém, levando as ofertas da Macedônia e Acaia. Talvez esses capítulos finais possam parecer entediantes. No entanto, estão cheios de surpresa. Por exemplo, no capítulo 16, vemos uma lista com vários nomes. Não podemos deixar de ficar impressionados com o fato de que o apóstolo Paulo amou as pessoas e se interessava por elas. Sem dúvida, muitas dessas pessoas se converteram por meio do ministério de Paulo, isto mesmo, e depois foram para Roma, pois ele, como ainda não fora a Roma, só pode ter conhecido esses santos, veja, em outras cidades. Ou seja, aqueles que se converteram com o ministério de Paulo foram para diversas cidades, inclusive para Roma. Paulo, como seu mestre, conhecia as ovelhas pelo nome e tinha um interesse por todas elas. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 15, verso 14 ao 16. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez poder estudar a Epístola aos Romanos. Nos abençoa e que o teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento para que possamos compreender mais esse estudo, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O comentário do Novo Testamento Champlin diz que agora Paulo passa a abordar diversas questões pessoais. Desejava cumprimentar os crentes da cidade de Roma devido a seu elevado nível de espiritualidade. Lembrou-lhes sua responsabilidade pessoal e sua autoridade apostólica no campo da missão evangelizadora entre os gentios. E informou-os acerca de alguns planos futuros referente à expansão, podemos assim dizer, de seu ministério. Em seguida, falou-lhes sobre uma coleta de dinheiro destinado aos santos pobres de Jerusalém, que era a grande obra de caridade que ele vinha realizando. E também sobre como os crentes gentílicos tinham um papel ativo a desempenhar quanto a isso. Paulo, depois de todos os ensinamentos que deu em toda a carta, assume um tom muito moderado, dizendo: estou convencido de que vocês estão cheios de bondade
e plenamente instruídos, sendo capazes, veja bem, de aconselharem uns aos outros. Você vê isso no verso 14 do capítulo 15. Não há em Paulo nenhum desejo de recriminação, mas sim de motivação. O desejo do apóstolo não era derrubar ou afligir a congregação por meio de críticas vorazes, mas edificar a igreja romana, por meio da recordação daquilo que eles já sabiam. Veja bem, eles já sabiam sobre a graça de Deus. Ele, de fato, falava com franqueza, mas não de modo rude, pois sua finalidade era capacitar os irmãos e irmãs a se tornarem cada dia mais conscientes de sua fé. Paulo, com isso, ensina-nos o caminho que devemos seguir para a edificação da igreja. Um caminho de cordialidade e não de agressividade. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 15, versos 17 ao 18. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. O comentário do Novo Testamento Champlin diz que o ofício desempenhado por Paulo não era pequeno. E os frutos do mesmo terminaram por ser maiores do que ele mesmo jamais imaginara. Portanto, ufanava-se de seu trabalho e com justiça. Veja, ainda que não o fizesse de maneira egoísta, para seu engrandecimento próprio. Não obstante, sentia certo senso de bem-estar, de autorrealização, porquanto estava completando a sua tarefa, a qual vinha cumprindo de maneira magnífica. É interessante que todos nós temos alguma tarefa similar. E a tarefa que o Senhor dá a cada um de nós, seus filhos, se reveste de grande importância. A ufania de Paulo não era egoísta e prejudicial. Muito pelo contrário, porquanto ele se gloriava em Cristo Jesus. Essa atitude é inteiramente legítima. E é deveras lamentável que nem todos nós possamos apontar para algo evidente, sólido e valioso que tenhamos sido capazes de realizar em prol de Cristo. Pare um minuto, nesse momento, e comece a pensar na obra que Deus colocou nas tuas mãos, naquilo que você já realizou. Será que você poderia, como Paulo, estar alegre ou orgulhar-se nesse bom sentido, não por motivos egoístas, mas agradecer a Deus por poder fazer a obra dele, na qual ele te chamou? É importante a gente parar e fazer uma reflexão do nosso ministério, do tempo, aonde Deus nos coloca. Paulo, com certeza, era um ser humano desprendido. Isso mesmo, tendo deixado uma carreira de sucesso aos olhos humanos para se entregar ao ministério que Deus lhe deu. Ele fazia parte da elite político-religiosa de sua época, porém abandonou o passado a fim de seguir Jesus e cumprir o chamado para ele proposto, ser ministro para os gentios. A palavra ministro é a tradução de leitorgos, pessoa que fazia algum serviço público ou dirigia uma cerimônia religiosa, ocupando uma função sacerdotal. No caso de Paulo, ele se apresenta como um sacerdote que oferta um serviço para Deus, oferecendo como sacrifício vivo a Cristo, sendo um instrumento nas mãos de seu Senhor.
como instrumento, Paulo tinha plena convicção de que era Jesus quem agia por seu intermédio. Paulo tinha certeza, tinha certeza de quem sustenta a obra de Deus é o próprio Deus. Razão pela qual o apóstolo desejava anunciar o evangelho a todos os povos não alcançados. Romanos capítulo 15, verso 22 ao 33. Aqui Paulo está compartilhando com os irmãos e irmãs seu plano de pregar o evangelho na Espanha. Ele desejava ir para a Espanha, pois ela ficava no limite oeste europeu, ou seja, o limite do mundo da época de Paulo. Logo, os confins da terra. Ele certamente almejava levar as boas novas de Deus o mais longe que pudesse, a fim de cumprir a grande comissão. Mas antes de chegar à Espanha, o apóstolo ainda queria cumprir 2 itinerários. Isso mesmo, ir a Jerusalém e passar por Roma. Sua viagem a Roma tinha 2 objetivos. Letra A, desfrutar um tempo com a igreja de Roma. Letra B, conseguir um financiamento para chegar à Espanha, viagem que possivelmente Paulo não conseguiu fazer. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 15, verso 20 ao 22. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. O comentário bíblico Beckham diz que Jerusalém é o ponto de partida de seu ministério. Isso pode ser explicado pelo fato dele considerar a igreja-mãe como a base de todo o movimento cristão. E Ilírico representa o ponto mais ocidental do seu ministério. Dentro da área, podemos assim dizer, porém, entre Jerusalém e o Ilírico, havia lugares onde ele não tinha pregado. Ele acreditava que a sua comissão era pregar o evangelho onde Cristo, veja, não era conhecido, a fim de não competir com outros missionários. Já para o comentário bíblico da carta aos Romanos de Rubem Martins Amorese, o apóstolo já considerava cumprida sua missão na região, com a implantação de inúmeras igrejas, que agora poderiam continuar com a tarefa evangelizadora. Seu ímpeto maior sempre foi o de desbravador, de levar o evangelho a regiões nunca evangelizadas, razão porque desejava ir para o extremo ocidental do império. Por isso, apesar de começar a falar de sua visita à igreja romana e de sua ida à Espanha, o plano imediato de Paulo era ir a Jerusalém, a fim de levar as ofertas recolhidas na Macedônia e na Acaia, para ajudar irmãos e irmãs de origem judaica. Essa oferta era muito necessária para a igreja de Jerusalém, pois a cidade funcionava em torno do templo. Veja, sendo ele uma fonte importante de geração de emprego. Os sacerdotes e líderes do templo, entretanto, eram os saduceus, sendo estes inimigos de Jesus e de seu seguimento. Muitos cristãos, confessos que trabalhavam em torno ou no templo, perderam seus empregos nesse período e caíram na pobreza, fazendo-se necessário que essa oferta chegasse o mais rápido possível nessa comunidade de fé. Assim, sabemos que Paulo estava indo para Jerusalém e planejava sua viagem para a Espanha, lugar que
Até onde sabemos, Paulo nunca esteve. Em Jerusalém, contudo, ele enfrentou grande perseguição e foi preso, ficando detido por 4 anos. 2 deles em Cesareia e 2 em Roma. Você pode conferir isso lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 21 ao 28. Como podemos observar, o apóstolo sempre fazia suas tarefas de modo planejado. Razão porque conseguiu evangelizar quase todo mundo conhecido de sua época. Acreditar na atuação do Espírito Santo não anula a necessidade de sermos responsáveis, veja, quando estamos pensando e executando a obra de Deus. A atuação do Espírito Santo não anula nosso cuidado de tratar a obra de Deus com seriedade. Por isso, é preciso planejar, sendo orientados pelo Espírito de Deus. Como vimos, nem todo desejo de Paulo se concretizou, mas foi a organização, o querer e a dependência que Paulo tinha de Deus que fez dele essa pessoa que tanto admiramos. Romanos capítulo 16. Esse capítulo começa com Paulo recomendando a irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Cencreia era o porto da cidade de Corinto. As cartas de recomendação eram muito comuns na antiguidade, quando uma pessoa era enviada para um grupo desconhecido. Geralmente, a própria pessoa levava a sua carta de recomendação. Aqui temos 2 informações históricas interessantes. Letra A, Febe foi quem levou a carta de Corinto até Roma. Sabemos disso porque a recomendação de acolhimento é feita para ela. Letra B, Paulo escreveu sua carta de Corinto, tendo em vista seu ponto de partida. Dos versículos 3 ao 16, Paulo faz uma série de saudações que são marcadas pelo uso do verbo saudar e por serem feitas em 2 partes. A primeira tem por objetivo ajudar a igreja em Roma a reconhecer seus líderes, tanto os judeus, como Priscila e Áquila, quanto os gentios, como Urbano. Como já foi dito, a igreja em Roma vivia uma crise entre os judeus e os gentios. Estavam tendo problemas para manter a unidade e nada melhor que reconhecer a liderança de ambos os grupos para acalmar os ânimos. Em seguida, ele escreve a segunda parte da saudação, que tem a função de apresentar a saudação dos colaboradores que estão com Paulo no momento da escrita da carta. Por fim, uma bênção é impetrada e tem por finalidade valorizar a graça, meio pelo qual o crente recebe a salvação, seus benefícios e sua origem divina. Outra característica lindíssima dessas saudações é que Paulo tem o cuidado de apresentar cada líder por meio de características pessoais. Isso é bacana, você vê o carinho e o conhecimento que Paulo tinha dessas pessoas. Isso nos mostra que Paulo os conhecia, veja, bem, e se preocupava com eles como pessoas. É este o modelo de liderança bíblico. Lideramos por meio de relacionamentos reais e palpáveis. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 16, verso 17 ao 20. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre,
mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Segundo os comentários expositivos de R.C. Sproul, Paulo volta sua atenção para a administração apostólica séria. Ele adverte os cristãos de Roma a identificar os desordeiros na igreja. Eles deviam tomar cuidado com aqueles que semeiam a discórdia, particularmente aqueles que interrompem o corpo de Cristo com a falsa doutrina. Segundo alguns, a doutrina divide. Por isso, não devemos dar muita preocupação com isso, mas se concentrar em relacionamentos amorosos e pacíficos. Veja, eles esquecem que nós não sabemos o que é um relacionamento amoroso, além da forma como é descrita pela verdade da doutrina bíblica. Paulo não diz para evitar a doutrina aqui. Ele diz para evitar hereges. Desta forma, em Romanos, capítulo 16, do verso 17 ao 20, entre as saudações, Paulo dá um último conselho, orientando a igreja a se resguardar daqueles que causam divisão e pervertem o ensino. Ele afirma que tais pessoas não servem a Cristo, mas aos próprios apetites. A forma que eles usam para fazer tal coisa é pelo uso de suaves palavras. Suaves palavras é a tradução de cristologia, isso mesmo, que era um termo usado para a pessoa que fala bem, mas age mal. Essa figura parece muito com as dos fariseus, que colocavam fardos, ou seja, um conjunto de doutrinas na tradição rabínica sobre o povo, mas eles próprios, veja, não conseguiam cumprir. Esses homens alcançavam corações ingênuos e os manipulavam a seu bel prazer. O modo de enfrentar tais pessoas é alcançando a sabedoria, que na tradução bíblica vem de Deus e nos faz desenvolver o bem viver. Ou seja, o sábio é aquele que teme a Deus e tem em Deus o discernimento do que é bom ou mal. Salmos 111, verso 10, você pode conferir. Paulo encerra essa sessão afirmando que Deus julgará Satanás, ser que usa os falsos mestres. Nossa vitória sempre virá da parte de Deus. Em Romanos capítulo 16, do verso 25 ao 27, Paulo chega ao fim da carta aos Romanos com uma expressão de louvor que chamamos de doxologia. Por meio dela, Paulo faz um lindo resumo do evangelho que anunciou ao longo da epístola. É esse evangelho que o apóstolo pregou e amou, e deve ser esse evangelho que nós hoje amamos e pregamos. Ao concluir o estudo sobre a epístola aos Romanos, aprendemos que, através dela, Paulo dá explicação sobre o seu ministério e de seus planos. Ele procura motivar a igreja romana a apoiá-lo à medida que completa seu ministério. Vemos que uma das principais razões para escrever aos Romanos era a sua preocupação com o desenvolvimento de igrejas gentias, que eram a razão de ser do seu ministério. Uma das intenções desta sessão é o desejo que Paulo tinha de revelar seu plano de fazer da cidade de Roma uma espécie de centro de suas atividades missionárias no Ocidente. Vemos também que Paulo mostra seu desejo de visitar os romanos, o qual se realizará depois da entrega da oferta de amor em Jerusalém. As saudações de Paulo revelam o tamanho de sua familiaridade e a profundidade de sua preocupação para com os cristãos em Roma.
vemos ainda que vários crentes receberam saudações pessoais. Eu finalizo perguntando a você: Paulo tratava a igreja com amor e respeito. Como nós estamos tratando a igreja pela qual Jesus morreu? Paulo organizava sua vida e seu ministério para alcançar o mundo de sua época. Você tem feito o mesmo? Paulo tinha um coração grato aos irmãos e às irmãs de caminhada. Você também tem? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a última lição do trimestre, a lição de número 13, e o tema foi Palavras Finais. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja que pregue genuinamente a palavra de Deus e faça uma visita. Você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Para se inscrever, é rápido, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre a lição, deixe a sua opinião. Pois cada vez que uma pessoa dá um like no vídeo, o YouTube divulga para outras pessoas, porque ele acha que aquele conteúdo é bom, é relevante para outras pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber as próximas notificações, porque semana que vem tem mais conteúdo. Compartilhe também com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.